Olá pessoal, estamos novamente juntos para trabalharmos sobre com o conteúdo de transformações da matéria, certo? Hoje nessa terceira aula nós iremos relembrar um pouquinho do que nós vimos na última aula e vamos ver também as mudanças que são causadas pelo aquecimento ou pelo resfriamento. Essas mudanças elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Reversíveis quando eu posso reverter essa matéria, ela pode voltar no seu estado com a sua mesma substância, e irreversíveis quando ela não volta a ser a mesma matéria que ela era antes, né? Antes dessa transformação. Vamos ver também a diferença entre as transformações físicas e químicas, que também está relacionada às transformações reversíveis e irreversíveis. E também vamos ver sobre o processo de transformação de alguns metais. Muito bem, antes de começarmos, pessoal, vocês fizeram a atividade, recortaram lá o joguinho que a prof pediu na última aula, jogaram? É bem bacana esse jogo, então quem não recortou, quem não jogou, ainda dá tempo. É bem legal para vocês estarem revisando esse conteúdo aí de agente causador, que estado que vai se transformar, para que estado que vai se transformar aquela matéria, né? E se vai mudar a matéria para algum outro tipo, para uma matéria reversível ou irreversível, certo, pessoal? Muito bem, então vocês podem pegar a apostila de vocês lá na página 155 e nós iremos fazer alguns exercícios para nós retomarmos o que nós vimos na última aula, e se ficou alguma dúvida aí a gente já tira essa dúvida agora, certo? A primeira atividade lá no Mão da Massa, página 55, estão com a apostila lá? Muito bem. A primeira atividade, então, nós precisamos completar as frases com as palavras que estão lá em destaque, né? Então, a letra A, o gelo é o estado da água, em que estado que ele está quando ele está no formato de gelo, né? E vai se formar quando a temperatura sobe ou quando a temperatura desce. Lembram na última aula, então, que nós falamos que para acontecer essa transformação aí da matéria, a transformação da água, precisa a temperatura mudar, ou subir demais ou diminuir demais, né? Então, na letra A, o gelo é o estado sólido, gasoso ou líquido, pessoal? O gelo, sólido, né? Tá muito fácil. Sólido. E vai se formar quando a temperatura estiver diminuindo ou quando estiver aumentando a temperatura, pessoal? O que vocês acham? Diminuindo, né? A temperatura ela tem que estar baixa, tem que estar frio, né? Para acontecer isso. No caso ali, tem que ir para o freezer, né? Vai acontecer um resfriamento. Então, ela vai diminuir. Letra B. A água, ela se transforma em vapor quando a temperatura aumenta ou quando a temperatura diminui? Tá fácil essa, né? A água, para ela virar vapor, ela precisa passar por um aquecimento. Então, vai aumentar a temperatura, né? Então, aumenta. Letra C, o vapor da água é o estado. Então, né, a água está fervendo, virou vapor. O vapor dessa água é o estado. A água está no seu estado líquido, gasoso ou sólido? Fácil, né, gente? Gasoso. Acima de 0 graus Celsius e abaixo de 100 graus Celsius, nós temos a água no estado. O que vocês acham? Se a temperatura estiver acima de 0 graus Celsius e abaixo de 100 graus Celsius, será que essa água ela vai estar no seu estado sólido, líquido ou gasoso? O que vocês acham? No seu estado líquido. Ele vai estar no seu estado líquido. Quando a água congela, o processo é chamado de... Lembram lá o nome das transformações lá? Fusão, vaporização, solidificação. Então, quando a água ela vai congelar, o processo nós chamamos do quê?
congelar, sólido, solidificação. Solidificação. A número 2 é para vocês observarem a imagem. Olhem lá na apostila de vocês, a prof vai colocar aqui para vocês. Preciso apagar, senão vai ficar aquela bagunça, né? Então, vocês vão olhar essa imagem aqui. Essa imagem é de uma água fervendo. Então, tem fogo, aqueceu, a temperatura subiu, essa água está fervendo. Então, do estado líquido, ela está passando para o estado gasoso, estado de vapor, né? Então, a pergunta é a seguinte: qual é o estado físico da água? Qual o estado físico da água é possível ver na imagem? Qual que é o estado físico da água que é possível ver na imagem? Ver na imagem, olha o detalhe. Vocês estão vendo a água aqui? Não porque está dentro da chaleira. E eu estou vendo a água aí, mas não no estado líquido. Em qual estado, pessoal? Estado gasoso. Tá aqui, ó, né? Então é uma pegadinha aí para vocês. Não estou vendo água aqui dentro, então eu estou vendo aqui, estado gasoso, né? Então, gasoso. A letra B, vocês vão responder lá na apostila de vocês o processo que levou essa vaporização. Então, lembra que a prof explicou que quando sai do estado líquido para o estado gasoso se chama vaporização. Será que foi uma vaporização ou uma evaporação? Por quê? Pensem lá. Vaporização é quando a temperatura aumenta muito rápido e ela muda de estado muito rápido. Evaporação quando é mais lento esse processo. Então, não é tão rápido para ela mudar de estado do líquido para o gasoso, certo? Então, evaporação é quando é mais lento o processo, vai evaporar a água, mas a temperatura não vai estar tão quente, certo? E vaporização é quando a temperatura está muito elevada, então esse processo vai acontecer mais rápido. Então vocês vão responder lá, vaporização. A prof não vai escrever aqui, mas vocês vão fazer lá na apostila de vocês. Vaporização, por quê? Porque é um processo mais rápido, ele está mudando de estado mais rápido. Certo? Na número 3, vocês vão observar lá aquela imagem, olhando aquela imagem lá. Quais são os estados da água que vocês podem identificar, pessoal? Então, aqui é um riacho aqui, e está subindo um vaporzinho aqui, né? Então, em quais estados que nós podemos encontrar a água aqui? São 2, olha a dica. Líquido, aqui, e aqui, estado gasoso. Respondam lá na apostila de vocês, ok? Muito bem. Pessoal, a professora vai colocar uma realidade aumentada aqui para vocês, para explicar para vocês o que são as transformações reversíveis e as transformações irreversíveis. Então, as transformações reversíveis é quando uma matéria passa por uma transformação e ela pode reverter, ela pode voltar a ser aquela matéria como ela era antes da transformação. Irreversível é quando não reverte, ela não volta a ser a mesma matéria, ela não volta a ser a mesma substância depois do processo de transformação. Então, olha lá, bem importante essa informação. Irreversível, quando a matéria passa por uma transformação e não tem como ela voltar a ser a mesma matéria, a mesma substância. Reversível, ela vai passar por um processo, mas ela pode voltar a ter a mesma substância, a ser daquele mesmo formato, certo, pessoal? Então, aí entra as transformações químicas e físicas. Química, transformação química, vai acontecer lá naquele processo irreversível. Por exemplo, uma maçã aberta lá na fruteira. Essa maçã vai passar dias, ela vai passar por uma transformação. O que vai acontecer com ela? Ela vai apodrecer. Então, é uma transformação química, as substâncias dela, ela vai mudar. Ela não tem como aquela maçã voltar a ser aquela maçã como ela era antes de cortar a metade dela e largarem ela lá, né? Não tem nem como comer aquela maçã se ela ficar alguns dias ali aberta, porque ela vai passar por uma transformação
irreversível. Tem como ela voltar a ser a maçã bonitinha lá? Não, não tem. Então, irreversível, transformação física. Reversível, transformação irreversível, transformação física, e reversível, transformação, irreversível, transformação química e reversível, transformação física, pessoal. Ó, a prof está pensando na maçã aqui e me deu vontade de comer maçã, confundi. Então, voltando lá, pessoal. Irreversível vai ser uma transformação química. Essa maçã não vai dar para comer ela depois, ela vai modificar, vai apodrecer. Reversível, por exemplo, a água lá no congelador. Ela está no congelador, na forminha de gelo, ela está no seu estado sólido. Se eu tirar ela do congelador, ela vai mudar o estado e vai voltar a ser aquela água líquida que era antes dela ter ido para o congelador. Então, era uma mudança reversível, ela reverte. Para ficar melhor o entendimento de vocês, pessoal, a prof vai colocar aqui um jogo da realidade aumentada, né, para vocês entenderem. Espera aí, calma. Deixa a prof arrumar aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem essa diferença. Então, olha lá. Água dentro do freezer, resfriamento. Entrou dentro do freezer. Vamos ver esse aqui primeiro, ó. O papel sendo queimado. Essa temperatura, deixa eu ver se eu consigo pausar. Aqui. Não. Aqui, ó, pessoal. A laranja, ela vai passar por um processo de transformação. Aqui, ela está num formato. Então, a partir do momento que eu espremê-la, ela vai virar suco de laranja. Será que tem como ela voltar a ser laranja? Se eu resolver comer ela no formato de fruta? Não, não tem como ela voltar a ser laranja. Então, essa aqui é uma transformação reversível ou irreversível, pessoal? Irreversível, porque ela não tem como voltar a ser a laranja depois que eu espremer ela não volta redondinha, certo? Irreversível, reversível? Irreversível. Muito bem. Quando nós esprememos a laranja, as vesículas do suco, os gominhos, né, que a gente fala da laranja, vão se romper e esse suco vai sair para fora. Uma vez que esse suco sai para fora da laranja, é impossível eu transformá-la ela em fruta novamente, certo? Vamos escolher aqui. O chocolate. Ai, que delícia. Então, a mãe pica o chocolate e leva para o micro-ondas para derreter. Será que esse chocolate ele tem como voltar no formato dele novamente, pessoal? Tem sim, porque se eu colocar ele em umas forminhas e levar, não precisa às vezes nem levar ao freezer, dependendo da temperatura ambiente, né? Ele pode voltar a ser aqueles pedacinhos de chocolate, certo? Então, é reversível ou irreversível, pessoal? Dá para voltar como ele era antes? Dá. Então, ele é reversível, certo? Vocês podem fazer mais, vocês podem clicar ali do ladinho na realidade virtual, voltar lá e escolher outros objetos da cozinha, no micro-ondas, no fogão, né? E fazer esse joguinho aí para vocês verem se é reversível e irreversível. Essa realidade é bem bacana, pessoal, para vocês fixarem aí esse conteúdo. Ok, pessoal? Muito bem. Gente, então vamos para a lição de casa de hoje, gente. O que a professora vai pedir para vocês hoje de lição de casa? Vocês têm na apostila de vocês o conteúdo sobre as transformações reversíveis e irreversíveis, né? Vocês vão ler novamente esse conteúdo e vocês vão fazer as fichas de atividade. Então, é a ficha... Deixa a prof ver aqui.
Ficha 6 e 7, página 87, 88, 89 e 90. São atividades, caça-palavras sobre transformações da matéria, se é reversível ou irreversível, física ou química, ok? Então, são 2 fichinhas de atividades para vocês fazerem, ok? E na próxima aula nós corrigimos, então, e tiramos as dúvidas aí que vocês ainda tiverem. Certo, pessoal? Muito bem, então, muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.